Por lei, aqui no Brasil, os povos indígenas têm direito a uma educação escolar específica e diferenciada. A própria Constituição Federal de 1988 garante às comunidades indígenas a utilização de suas línguas nativas e processos próprios de aprendizagem. Essa modalidade de ensino se justifica pela necessidade de afirmação e preservação da identidade indígena, que é um elemento presente na formação cultural do nosso país. Só para ter uma ideia, os resultados do censo de 2010 do IBGE mostraram a existência de 274 idiomas indígenas falados por indivíduos de 305 etnias diferentes, sendo que apenas 37,4% dos pesquisados falavam alguma língua indígena. Daí a necessidade de escolas indígenas, que devem ser comunitárias, interculturais e bilíngues, com o ensino vinculado à cultura, à história e aos hábitos de cada comunidade. Mas na prática, será que existe um número suficiente de escolas nesses moldes aqui no país? Hoje a gente conversa sobre a educação escolar indígena no Brasil. E para nos ajudar com esse assunto, nós trouxemos 3 convidados muito especiais. Nós trouxemos aqui a Gildete Dutra, que é pesquisadora da educação escolar indígena, o Gilderlan Silva, que é coordenador do Conselho Indigenista Missionário Regional Maranhão, e a Soraya Dornelles, que é professora especialista em História Indígena, professora aqui do Departamento de História da UFMA. Muito obrigado pela presença de vocês e o Ângulos Ideias já está no ar. A partir de 1991, por meio de um decreto, a responsabilidade pela educação indígena no Brasil deixou de ser da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e passou a ser do Ministério da Educação. No entanto, ainda hoje não existe um sistema de ensino bem estruturado que atenda às reais necessidades educacionais dos povos indígenas. Mas antes de falarmos sobre os problemas, eu pergunto: como se organiza a educação escolar indígena no Brasil? Bom, para ela se organizar de forma que atenda às reais necessidades dos povos indígenas, é necessário, como você já mencionou, que ela seja específica e diferenciada, que ela seja intercultural e bilíngue, para que ela possa realmente vir a responder à expectativa do povo indígena. Porque se ela é intercultural, ela vai estar trabalhando nas perspectivas de trabalhar a cultura própria, mas também levando esse conhecimento e trazendo conhecimento da sociedade envolvente, da sociedade ocidental, ou seja, do não índio. Para que ela seja comunitária, porque ela vai estar sempre voltada para que atenda também as necessidades e que eles busquem essa resposta dentro da própria comunidade, que ela seja colocada, trazendo a realidade dos mais velhos, dos idosos, e que haja esse trabalho comum na sua comunidade. Para que ela seja bilíngue, então, a importância de que ela seja trabalhada, que há necessidade que ela seja trabalhada na primeira língua, que é a língua materna, cada povo tem a sua, e que a segunda língua seria a língua portuguesa, que é para poder exatamente haver essa interculturalidade. Para que ela seja também diferenciada, é preciso que haja propostas, programas de educação escolar indígena que venha propor essa diferenciação, propor essa especificidade, vendo que é específico de cada comunidade, cada povo, como você mencionou, é um grupo muito grande de povos indígenas no Brasil, são vários povos, também falando várias línguas, então é preciso que essa educação ela seja baseada na cultura de cada povo. É uma educação, que a gente diz, educação escolar indígena para os povos indígenas, mas ela tem que ser específica de cada povo. O programa de educação escolar indígena não deve ser um programa único, porque cada estado, cada região do país, cada município ou cada comunidade indígena tem um jeito diferente de falar, de praticar sua cultura, suas tradições, seus rituais, sua forma de se relacionar, suas relações intersocietárias. Então, cada povo tem um jeito diferente de ser. E esse jeito diferente de ser exige que essa educação seja realmente proposta, atendendo cada povo na sua especificidade. E hoje, como ela deve ser organizada? Como ela é organizada, e como ela deve ser. Ela deve atender a cada povo. Ela é organizada, ela está sendo organizada com essa perspectiva, embora algumas comunidades, alguns estados,
alguns municípios, ainda há uma certa resistência, há uma certa reclamação dos povos indígenas de que ela não chega com essa especificidade, com essa diferenciação, mas que ela conforme a legislação, ela vem com essa diretriz. A própria Resolução 3 de 99 vem dizendo que ela tem que ser nesses moldes. Depois, a Resolução 5 de 2012 também vem reforçando essa questão. Atualmente, existe, a partir de 2009, um decreto 6.861, que traduz os territórios etnoeducacionais timbiras, que é foco da minha pesquisa, que ele vai exatamente os territórios étnicos, que ele não tem fronteiras geográficas, sim, fronteiras étnicas, fronteiras culturais, bilíngues, linguísticas, sociolinguísticas, que ele vai exatamente trazer para essa especificidade, dizer que essa escola, a partir de então, a partir dos territórios, dessa implementação dos territórios étnicos, ele vai atender a especificidade da educação escolar indígena, porque a partir dos territórios ele vai trabalhar na perspectiva de atender especificamente por área de cultural. Cada povo é uma educação, é um modelo diferente de educação que vai atender essa especificidade, baseado nas suas tradições, e que essa educação ela vai dar protagonismo ao povo indígena, protagonismo, vai empoderar os indígenas, ele possa, a partir desse formato de educação, ele possa vir a atender, fazer com que o próprio indígena seja o autor da sua própria escola, que ele seja o protagonista da sua escola, que ele assuma os seus processos de escolarização, porque exatamente esse programa ele vem exatamente trazer essa diferenciação para o povo indígena, que ele possa ser o protagonismo da sua própria escola indígena. Mas para isso é preciso, estar dentro desse programa também, é preciso que o indígena ele tenha sua formação adequada, né? Uma formação não só a nível médio, mas principalmente a nível superior, que ele possa também ter essa formação, que ele possa ter também elementos como os livros específicos na língua, para também atender a especificidade. É preciso que haja uma frequente formação, uma formação permanente. É preciso também que os indígenas haja uma interlocução nesse sentido, entre secretarias estaduais, secretarias municipais, universidades, todas as ONGs, organizações indígenas, sociedade civil, todos imbuídos dessa vontade de fazer uma educação articulada entre esses atores, entre as instituições, essas instâncias, para que a gente possa dar esse suporte que a educação escolar indígena precisa. Por quê? Porque quando a educação escolar indígena chegou para os indígenas, ela foi imposta. Ela não chegou porque o indígena queria, ela foi imposta lá na época ainda da colonização. A gente sabe que a função da educação naquele momento era exatamente impor uma língua, a língua portuguesa, impor uma religião, que era a religião católica, e tal. E daí, na época do SPI, né, a gente sabe, o Serviço de Proteção Indígena, a educação escolar indígena tinha uma função que era de integrar o índio à sociedade, deixando de lado tudo que ele tinha de indígena, para ele ser considerado não índio como nós. E depois, na FUNAI, a partir de 1967, era assimilar, era uma política de educação assimilacionista, onde ele ia assimilar a nossa cultura, somente com a mobilização social dos anos 70, quando as universidades, quando a sociedade se levantou, as ONGs não governamentais e as organizações indígenas, é que passou a buscar-se essa educação diferente, ver os povos indígenas dentro das suas especificidades, respeitando a sua cultura, seus costumes, seus hábitos, e principalmente respeitando o seu território, dizendo que o indígena precisa daquele território para que ele possa se reproduzir fisicamente e culturalmente. E aí, a partir da Constituição de 88, também deu esse novo olhar para a educação indígena, para os povos indígenas, e aí depois vieram vários elementos, como quando passou a educação escolar indígena da FUNAI para o MEC, e o MEC designando, né, essa execução aos estados, em colaboração com os municípios. E a partir daí houve esse movimento, né, que faz com que os indígenas comecem a ter empoderamento, comecem a fazer parte desse contexto diferente da educação escolar indígena. Assim, a Constituição de 88, ela deixa bem claro que precisa haver
uma incidência maior da importância dessa educação indígena, uma educação específica. Mas ainda hoje, essa educação escolar passa por alguns problemas, algumas dificuldades. O Gilderlan, que trabalha diretamente com esses povos, com essas comunidades, ele pode falar mais claramente, especificamente sobre esses problemas. Para você, de acordo com a sua vivência, quais os principais problemas que a educação escolar indígena tem sofrido no Brasil nesses últimos anos? Então, já podemos dizer assim, a Constituição de 88, na verdade, ela reconhece uma educação indígena que ela já vem acontecendo, né? Então, ela não impõe, né, uma mudança. Então, ela diz, olha, tem que ser valorizado, isso já acontece, que, portanto, né, temos que ser criado uma nova forma de fazer com que essa educação indígena ela não seja tão violenta como ela, né, escolar indígena, como ela vinha acontecendo, né, antes da Constituição de 1988, que na verdade acabava, né, as escolas indígenas, na verdade, tinha um objetivo que era integrar os indígenas à sociedade, né, a partir da educação. A ideia era de você tinha que se educar, ter conhecimento para deixar de ser indígena, lógico. No fundo, o projeto, né, era exatamente, uma vez deixar de ser indígena, você também não precisa de território, né? E uma vez no precisando de território, nós podemos disponibilizar esses territórios para, né, para o agronegócio hoje, ou para o latifúndio, ou para projetos, né, colonizadores de colonização que nem acontecia. Então, assim, aí a medida 88, uma medida que a promulgação, a nova Constituição, e aí, né, um capítulo específico dos indígenas, né, o artigo 231 e 232, que reconhece o direito ao território, a educação diferenciada, né, a sua organização própria, né, ter sua língua própria. Então, isso muda também totalmente a concepção de educação escolar indígena que vinha sendo feito até então, né? E aí, não, vamos discutir, os povos têm direito de ter uma educação específica, diferenciada, e aí isso vem se discutindo, o movimento indígena nesse período, né, faz grandes discussões, os indígenas, né, Judete ressalta bem, as instituições de apoio à luta desses povos também começam essa discussão, e vem se construindo um pouco o modelo que nós temos hoje, né? Lógico, é um modelo que precisa ser melhorado, né? Por quê? Porque ele não atende ainda a todas as necessidades da comunidade, tem vários problemas, né? Apesar de que a Judete colocou, o Estado é responsável pela educação, pela gestão da educação escolar indígena, né? Também com o apoio do MEC, né? do governo federal, né? Mas que o Estado é que pensa, que desenvolve essas políticas, né? O MEC acaba possibilitando a implementação de alguns projetos na área da formação, material e tal, né? Mas a responsabilidade é do Estado, né? E uma vez sendo do Estado, a gente também aí se encontra vários problemas, porque a gente não né? Os estados a gente sabe que também, né, foram criados não para, né, mais no intuito de proteger as propriedades privadas, né, de ter o direito das propriedades e não da diversidade, né, das populações, né, dos povos tradicionais. E aí os povos indígenas não estão alheios a isso. Então a educação escolar indígena nos estados acaba passando problema de formação, os professores enfrentam, né, têm enfrentado essa discussão, porque acredito que a formação é algo necessário para que eles possam mais tarde também serem protagonistas da sua própria educação, né? Porque sem a formação não tem como eles acabarem assumindo os seus processos, né, de ensino e aprendizagem e tal. Né, tem problemas, né, podemos dizer, os prédios escolares não é o problema, né, mas o problema é você estruturar a educação conforme que ela atenda com qualidade aos povos, né. Então essa educação escolar indígena, assim, lógico, aí nós temos, né, infelizmente ainda um termo de material específico diferenciado, ainda há uma necessidade, né. Há uma necessidade ainda também de melhoria desses prédios escolares e do acompanhamento pedagógico nas suas escolas, né? Infelizmente, nem todas as escolas indígenas estão tendo esse acompanhamento, e aí, né, os indígenas têm pedido constantemente que o Estado possibilite, né, esse acompanhamento para discutir junto, para pensar junto, né, que acho que é importante, né, fazer isso, porque a educação escolar indígena, no modo que ela está, a gente não pode dizer que ela é específica e diferenciada, porque os problemas são enfrentados dessa forma, né? Na verdade, podemos dizer que mais é uma máquina de fazer branco, né? Na verdade, porque você acaba tendo uma educação, né, normal, né, não indígena, né? A gente dizia,
Mas a escola indígena pelo menos tem o ensino da língua indígena e uma disciplina de direito indígena. Sim, mas o restante tudo é a mesma coisa. É ensinado português, só, né, não, como primeira língua, não como segunda língua. Todo o conteúdo é voltado mais para escolas formais e tal. A educação esquece os processos sociais que existem dentro de cada comunidade, que é importante, né? Que é importante, né? Você também tem que também compreender o meu mundo, né? A minha organização, também os meus conhecimentos têm que ser valorizado. Não só o conhecimento do não indígena, mas o conhecimento também dos indígenas tem que ser valorizado, né? E a escola precisa, né, adentrar isso também. Então, é um problema é uma situação que tem que ser resolvida. Né? Fora isso também, o problema de que os professores indígenas são menos do que os professores não indígenas. A gente tem hoje, então, né, ainda precisamos avançar muito nisso, né, esse processo que está aí, precisamos conversar mais, os indígenas precisam também se empoderar mais dos seus processos para que a gente tenha, de fato, uma educação escolar indígena sendo realizada, sendo implementada pelos próprios indígenas. Né? Agora, a gente precisa esclarecer também que os povos, as comunidades indígenas têm direito a essa educação, entendeu? Não é um benefício do Estado, é um direito, levando em consideração a história desses povos. E a Soraya, que estuda a história indígena, pode acrescentar para a gente, assim, explicar por que esses povos indígenas têm direito a essa educação. Por que políticas públicas voltadas especificamente para esses povos, para essas comunidades. Uhum. Então, pensar a educação escolar indígena, ela é um caminho para pensar a educação de modo geral, né? Desde 2008, a gente teve a Lei 11.645, que revê a LDB, né? E a sua anterior revisão, que é a Lei 10.639, né? Que já tinha incluído como obrigatório o ensino, o estudo, né, de história e cultura da África, afro-brasileira, e desde 2008 a história e cultura indígena. E isso é extremamente importante para pensar como que o Estado brasileiro e a sociedade vai reconhecer a importância das políticas públicas voltadas para a população indígena, que é o caso do que a gente está falando aqui agora. Porque a sociedade brasileira ela está numa busca de se compreender, né, na sua diversidade de formação e na importância, né, e aí eu vou chamar para a questão da história, né, a importância da atuação das populações indígenas como agentes na história do Brasil, que não é pouca, que não é complementar, que não é só lá no início do período colonial, por assim dizer, ela é permanente, ela foi intensa e extremamente importante em todos os momentos da formação brasileira. E isso é uma defasagem que todos compartilhamos, tanto as populações indígenas quanto as não indígenas, de entender esse passado que é comum. A especificidade, no caso das populações indígenas, é que, né, como o Gildefo já falou agora, a gente teve um processo intenso, né, e diverso, né, foram vários momentos e várias formas de tentar enquadrar as populações indígenas através de processos de educação. Se a gente pensar numa formação jesuítica, por exemplo, que o objetivo não era ensinar letras, apesar de fazer isso, ensinar letras e ofícios e canções, o objetivo era o ensino de uma religião, mas aquilo naquele contexto fazia esse sentido. Com o passar do tempo, na época do Império, por exemplo, na formação do próprio Estado brasileiro, na sua estruturação, a população indígena teve um papel fundamental, né, como trabalhadores, e as escolas, dentro dos espaços indígenas naquele tempo, buscavam, então, formar essa mão de obra para a agricultura, por exemplo, o que continuou durante a fase republicana e praticamente até o início do surgimento do SPI e da FUNAI, que foram órgãos do Estado, órgãos do Estado republicano para as populações indígenas. Então, foi, sim, um objetivo de transformar um índio num não índio. E, de preferência, um não índio que ocupasse um papel subalterno na sociedade brasileira como um trabalhador braçal, né, propiciamente agrícola num primeiro momento, e que não tivesse, então, propriedades territoriais e que tivesse um acesso, né, quando muito, de primeiras letras à educação. Tendo isso por fundo, né, resumindo muito esse grande passado e resumindo mesmo, a gente não teve no Brasil um processo de formação de intelectualidades indígenas.
como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos um pouco mais recente, na década de 70. Só para dar um exemplo assim de um outro lugar que não o Brasil. Mas na América Latina a gente teria outros casos. Aqui, as primeiras gerações de indígenas escolarizados até o final do ensino básico é da década de 90. Algumas exceções, claro, mas assim, década de 90 e o momento que a gente vive. Por isso que a gente vive um momento ímpar, né? A gente tem números, né? Depois os colegas podem trazer esses dados, talvez ajude nesse sentido, de que as intelectualidades indígenas têm tomado seus lugares de fala e criticado, então, não só esse processo interno, né? De como vai ser essa educação diferenciada, porque só ter a garantia do direito não significa que o avanço está colocado de fato. As comunidades e a sociedade em geral vão ter que trabalhar juntas para que isso se efetive. A sociedade em geral, num sentido de reconhecer esses direitos. E para isso precisa conhecer o passado que é comum, reconhecer a importância das populações indígenas, então, e para isso poder entender por que uma comunidade precisa de territórios para garantir a sua intelectualidade, a sua integridade, né, física e cultural, e reconhecer, por exemplo, quer dizer, lidar contra esses estereótipos. Um clássico, né, que é o muita terra para pouco índio. Isso é um problema que pode ser trabalhado nas escolas não indígenas e indígenas também, que precisam discutir as mesmas questões, mas de formas diferentes, Sim, a partir dos seus pontos de vista. Né? A gente pode aprofundar esse assunto, falar sobre essa produção intelectual e sobre a importância de trazer essa intelectualidade para dentro dos povos indígenas, não agora, no próximo bloco, tá bom? O Ângulos Ideias volta já.